a nossa página. Nosso tema preciosíssimo: por que Deus ainda não respondeu às minhas orações? Sabe por que todos calaram? Porque todos estão fazendo essa pergunta. Por que Deus ainda não respondeu às minhas orações? Jó, no capítulo 30, versículo 20, diz assim: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Quantos cristãos se sentindo assim como Jó? Parece que Deus está olhando, mas não fala nada. Não responde a oração. A despeito de todo o clamor que é feito, de todas as orações que são realizadas. Por quê? Deus ainda não respondeu a minha oração. Ele nos ensinará nesta noite, nos revelará coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, autor e consumador da nossa fé, Deus bom, justo, verdadeiro, Pai de amor bondoso, Paizinho, Pai incondicional, Deus consistente, Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus bem presente, Deus que quer ser solicitado, Deus que está aqui nesta hora para falar aos nossos corações. Rendemos toda a glória, todas as graças a ti, Senhor. E neste momento, levamos cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, para que nada atrapalhe, Senhor, dentro de nós, oh Jesus, a tua voz, de falar com clareza, o nosso entendimento, de receber, Senhor, esta revelação, porque as nossas orações ainda não foram respondidas. Fala a cada filho, fala aos internautas, Jesus, fala aos que vão ouvir este CD. Revela-te mais ainda, Senhor, e mostra-nos os teus desígnios. Aquieta o coração de quem entrou aqui, Senhor, em sobressalto, triste, abalado, abatido. Responde, Jesus, hoje as perguntas que tem feito, Senhor, a ti. E leva-nos de volta aos nossos lares, Pai, em perfeita vitória e harmonia. Para a glória do teu nome oramos com fé, e a igreja diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, aplauda a Deus, amado. Desperta. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Meus amados irmãos, ovelhas preciosas de Jesus, filhos queridos, filhos na fé, povo de propriedade exclusiva de Deus, pedras vivas, templos do Espírito Santo, casas de Deus, cooperadores do Senhor, lavoura e edifício do Pai, grandes homens e grandes mulheres, mais que vencedores em todas as coisas. Glória a Deus. Desde domingo próximo passado, quando começamos uma série nova de mensagens, nossa proposta com os temas, com o conteúdo destas mensagens, é que sejam mensagens com revelação. Mensagens com revelação para as questões, para aquelas perguntas, aqueles questionamentos que muitas vezes nós queremos fazer a Deus e que por temor nós não fazemos. Aquelas perguntas que não querem calar, mas que nós, com aquele temor reverencial, não ousamos fazê-las. Aquelas perguntas que nós não fazemos. Tipo, Senhor, por quê? Senhor, por que eu? Senhor, até quando? Senhor, como?
domingo, algumas perguntas foram: Senhor, como tu és realmente? Quem és tu? Como eu posso ter uma boa relação contigo? E o Senhor nos respondeu. O Senhor atendeu. O Senhor revelou-se mais profundamente. Hoje é uma pergunta que você muitas vezes tem feito a Deus, ou que desejou fazer. Por que, Senhor, tu não respondes às minhas orações? Algumas delas. Por quê? Algumas orações ainda não foram respondidas. Este tema, amados, é tão importante, é tão fundamental, é tão profundo, que eu quero compartilhar com calma, com esmero com você, porque eu quero tirar hoje, pela palavra, do seu espírito, e quero tirar do seu coração qualquer angústia, qualquer ansiedade, qualquer desespero até, que esteja aí permanentemente. Talvez você esteja agora se identificando com esta palavra e você está dizendo: é verdade. Eu tenho dito ao Senhor, ou tenho pensado: Senhor, eu já fiz essa oração. Senhor, eu já repeti essa oração. Senhor, eu já te pedi. Pai, eu já orei. E até hoje não veio resposta. Bem, hoje esta mensagem vai lhe tirar toda angústia do coração. Se você está questionando Deus desta forma, se você está diante de Deus perguntando: por que Deus ainda não respondeu? Nós lemos uma passagem no livro de Jó. E vamos ver que Jó, ele teve esta experiência. Jó, num determinado momento da sua vida, ele disse assim: eu clamo a ti e tu não me respondes. Estás apenas olhando para mim, mas não me respondes. Muitas pessoas aqui dentro hoje, ou pela internet, podem estar nestas mesmas condições, ou nesta mesma condição de Jó. E antes de você ter a resposta de Deus, é preciso você entender primeiro o que é a oração. Porque a oração, para muitos, é um mistério confuso. É uma coisa que as pessoas não sabem muito bem como fazer, ou no que ela vai dar, ou qual a necessidade disso. Muita gente cria rituais para oração. Tem que ter um lugar, tem que ter uma maneira, tem que pôr a cabeça não sei para onde, tem que pôr não sei o que sobre a cabeça, tem que ter um horário do dia, e cria ali o seu ou os seus rituais. Outros, quando começam a orar, mudam até a voz. A pessoa está normal, aí vamos orar. Oh, amantíssimo Pai, oh, Senhor. E começa a passar por uma experiência estranha de transformação na carne, de alteração física, muitas vezes, alteração mental, alteração emocional. Para outros, a oração é alguma coisa mágica. As pessoas pensam: fiz uma oração, pá, é como uma varinha de condão daqueles contos infantis. Eu orei, tem que acontecer. Para outros tantos, a oração é alguma coisa apenas para emergência. A pessoa passa por uma situação de sufoco, então ela se lembra que tem que orar, porque é na hora da emergência, que as coisas apertam, e ela se lembra então que existe uma tal de oração que pode lhe ajudar. Bem, a própria Bíblia Sagrada, ela diz que há um caminho para a oração. E há efeito para a oração. A oração é coisa de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Oração é coisa de Deus. Oração é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. E diz a Bíblia que Deus
quer responder às nossas orações. Não é isso que diz a Bíblia? É isso. A própria Bíblia diz que a qualquer tempo, quando você orar, qualquer coisa que você pedir, em qualquer situação, Ele vai responder. Porque foi Ele que disse: peça, bata, busque, clame, invoque, mantenha a sua confissão. Só que às vezes isso não acontece. Você busca, você clama, você o invoca, você ora, você repete a oração e não tem resposta. Ora, Deus diz: clama-me, ou clama a mim, e eu te responderei. Ele diz: pede, clama, eu vou responder. O salmista, certa vez, ele disse assim: esperei com paciência no Senhor, até que Ele respondeu a minha oração. Porque às vezes Deus diz: aguarde, meu filho, espere um pouco, espere com paciência. E nós entendemos quando Deus diz: espere, aguarde, tenha paciência, eu vou dar, eu vou realizar, eu vou fazer. Mas esse não é o drama dos cristãos, o esperar. Esse não é o drama dos crentes. O drama que às vezes nós vivemos é quando Deus diz não à nossa oração. Quando Deus não responde, porque a não resposta de Deus é a negativa de Deus. Não e ponto. O drama não é quando Deus nos sinaliza para esperar, para ter paciência. O drama é quando nós ouvimos um não de Deus. Quando Deus não faz, a despeito de invocá-lo, de clamar, de pedir, de bater, de buscar, de confessar, de falar, de repetir, de manter de novo a mesma oração. E Deus diz não. Eu sei que nós temos aqui na igreja, Cristo Vive, um povo de oração. Eu sei disso. Graças a Deus, a nossa igreja é firme no perfil da oração, nessa questão da intimidade com Deus. Nós temos um ministério, às segundas-feiras, poderosíssimo de oração. Nós temos um ministério fortíssimo de intercessão. Pessoas que se reúnem aqui durante a semana, em dias específicos, horários específicos, para interceder por outros, para se colocarem nas brechas, não é? E nós temos aqui, com certeza, centenas de pessoas no ministério que têm visto Deus atender às suas orações. E nós temos muita gente, por outro lado, muitos, até entre os oficiais da igreja, incluindo bispos, pastores, presbíteros, diáconos, ministros, que fizeram oração e Deus disse não em algumas delas. E eu já tive nãos de Deus. Nós vemos isso. Deus não responde. Então, nós podemos ir para a Bíblia para começar a entender algumas coisas desse assunto, lembrando de alguns personagens bíblicos, né? Nós podemos lembrar que Deus, a algumas pessoas importantes na Bíblia, também disse não. Em alguns momentos, em algumas situações, Deus disse não. Você se recorda de Abraão? Abraão pediu a Deus que Ismael, o seu primeiro filho, fosse o seu herdeiro, que ele fosse o filho prometido. Deus disse que ele seria pai. Aí, ele teve um filho com Agar, a escrava, e nasceu Ismael. E Deus pediu que aquele filho fosse o seu herdeiro, fosse o filho prometido. Ele orou a respeito disso. E Deus disse: não, Ismael não será o teu herdeiro. Não será o filho da promessa. Eu tenho outro herdeiro. Outro que é o filho da promessa. Não vou conceder o que você está pedindo. Nós podemos lembrar de Moisés. Moisés, com aquela trajetória, né, do Egito até a terra prometida,
40 anos conduzindo aquele povo pelo deserto, ouvindo Deus, tendo intimidade com Deus, fazendo sinais, prodígios e maravilhas em nome de Deus. Quando ele estava prestes a entrar na terra prometida com todo o povo, né? Faltava atravessar um Jordão. Ele foi pedir a Deus que Deus o deixasse entrar na terra prometida. E Deus disse: não, você não vai entrar. Você vai olhar daqui, de cima dessa montanha, você vai ver, mas você não vai entrar. Eu vou te recolher. Você não vai entrar, não adianta pedir. Podemos lembrar de Davi. Davi, quando gerou um filho fora do seu casamento, naquela situação do adultério, ele teve um filho com Betseba. Diz a Bíblia que esse filho adoeceu e Davi clamou a Deus. Davi era um homem que, diz a Bíblia, tinha um coração segundo Deus. Se humilhou diante de Deus, pediu. Disse: eu vou jejuar, eu vou pôr pano de saco, eu vou jogar cinza sobre a cabeça. Todos os rituais, os sacrifícios da lei. Davi pediu a Deus que sarasse o seu filho, que o poupasse. Deus disse: não, ele vai morrer. Podemos lembrar de Jonas. Jonas, Deus disse para ele: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você vai para Nínive. Jonas disse: eu não quero. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero ir, Senhor, para Tarsis. E diz a Bíblia que Jonas foi fazer um cruzeiro em Tarsis. Ele achou que indo para lá, ele estaria melhor, ele estaria numa boa. A vontade dele era Tarsis, quando Deus o mandou para Nínive. Ele queria Tarsis, ele conhecia Deus, ele colocou isso no coração e ele foi para Tarsis. Deus disse: Tarsis não, você vai para Nínive. Você sabe o que aconteceu no trajeto? Ele foi engolido por um peixe, ao ser lançado no mar. O peixe o vomitou em Nínive. Deus disse: Tarsis não. O que eu tenho para você é Nínive. Muito bem. Nós poderíamos aqui lembrar outros tantos, mas eu acho que é suficiente para você pensar um pouquinho que esses homens eram quem eram, conheciam Deus, tinham intimidade com Deus, tinham fé, tinham experiências tremendas com Deus, e em determinados momentos pediram a Deus coisas e Deus disse: não, não vou fazer, não vou conceder. Então, as orações não respondidas são, na realidade, a maior batalha dos crentes. Porque crente aprendeu a orar. Crente ora. E quando não tem respostas, isso se torna uma luta, uma guerra, uma batalha. Por que Deus disse não à minha oração? Porque, na verdade, amados, quando Deus não responde, não é que Deus não ouviu, não é que Deus não prestou atenção quando você orou. Quando Deus não responde, Ele está lhe dizendo não. Porque quando Deus vai responder com um sim, Ele sinaliza. Ele coloca certezas no seu coração. Ele usa a palavra, Ele usa uma promessa dEle. Ele usa o altar, Ele usa uma profecia, Ele usa uma circunstância. Ele lhe coloca pelo Espírito a certeza de que aquilo vai se manifestar. É questão de tempo. Então Ele fala: paciência. Ele nos ensina a esperar pacientemente. Isso é uma coisa. Mas há momentos em que você ora, ora, ora e Deus não diz nada. Às vezes, Ele está dizendo, nós não temos entendimento, nós não conseguimos discernir o que Deus está dizendo. Mas verdadeiramente, há momentos em que Deus diz não. Com o seu silêncio, com a sua ausência de manifestação, pela oração que nós estamos falando, Deus está respondendo não. Olha, aí entramos todos nós, naturalmente, num grande conflito, numa grande luta. Porque Deus disse: tudo que pedirdes, eu te darei. Não foi isso que Deus disse? Muito bem. Aí nós pensamos assim: peraí, mas eu pedi e Deus não me deu. Por quê? Existe aqui algum mistério no meio disso, você concorda? Porque a Bíblia manda pedir, manda clamar, manda bater, manda buscar, manda invocar. Nós fazemos isso. E Deus diz não. Tem que ter uma explicação, tem que ter uma revelação nisto, que é o que Deus tem para todos nós hoje. Então vamos conhecer. Primeiro lugar,
Deus às vezes diz não, quando Ele tem grandes perspectivas que nós não temos. Quando nós estamos pedindo alguma coisa, nós conseguimos enxergar, no máximo, aquela coisa chegando naquela hora à nossa vida. Nós não conseguimos enxergar lá na frente. Então, quando Deus tem perspectivas para nós, que não tem nada a ver com aquele fato, com aquela oração respondida, Deus diz não. Porque Deus conhece o filme todo da nossa vida, amados. Nós só conhecemos o que vivemos até hoje. Nós não conhecemos o filme daqui para frente. Deus conhece tudo. Nós não. E Deus sabe ver o futuro. Porque Deus já preparou. Porque Deus tem desígnios. Porque Deus tem propósitos. Nós não. Nós não sabemos o que é o nosso futuro ou o que será o nosso futuro. Então, Deus diz não, às vezes, porque Ele conhece o futuro e Ele tem uma perspectiva dEle para cada um de nós. Se a perspectiva dEle for diferente daquilo que eu estou pedindo, ou se aquilo que eu estou pedindo não tiver nada a ver com a perspectiva de Deus para frente, Ele não vai dizer sim nunca. Ele vai dizer não. Então você está entendendo. Hebreus 4,13 nos diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, todas as coisas estão descobertas para Deus. Tudo o que nós também já conhecemos e o que nós não conhecemos, o que nós não vivemos, o que nós vamos viver lá na frente, tudo está patente aos olhos de Deus. Tudo é conhecido. Nós não podemos prever o nosso amanhã. Nós não podemos prever as consequências de uma escolha. Nós não podemos prever as consequências de uma realização na nossa vida, de uma manifestação naquela hora. Nós não podemos prever. Nós podemos só enxergar aquilo, mas prever lá na frente o que aquilo vai ocasionar, quais as consequências daquele fato ou daqueles fatos, nós não temos nenhuma condição de prever. Então Deus tem perspectivas que envolvem a nossa vida inteira. E se aquilo que nós estamos pedindo não tem nada a ver com as perspectivas para o nosso futuro, a resposta de Deus é não. Provérbios 2,8 diz assim, que Deus guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Isso é sério. Esta palavra aqui, conservar, Deus conserva o caminho, significa que Deus protege de situações e Deus protege de problemas. Então, se Deus disse não a alguma oração que você fez, é porque Ele vê e Ele sabe as consequências futuras na sua vida. Deus protege. Deus conserva o caminho dos santos. Esse não, muitas vezes, é para conservar a sua vida intacta. É para conservar a sua família. É para conservar o seu chamado. É para conservar o seu caminho. Porque você é um santo de Deus. Se Ele diz não, é porque Ele está sabendo o que vai se passar amanhã. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Veja que experiência tremenda teve o apóstolo Paulo. Preste atenção, porque olha de quem nós vamos falar, hein? O apóstolo da graça de Deus, em Atos dos Apóstolos 16:6. Diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ai, 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 ai. Vamos analisar isto aqui, porque o apóstolo Paulo estava indo para pregar a palavra da graça na Ásia. Eu pergunto, quem impediu Paulo de pregar? Quem impediu? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. De quê? De pregar. Então,
Deus disse não. Paulo disse, eu quero pregar a palavra na Ásia. Deus disse, não. Mas espera aí. Não é bom pregar a palavra? Não é bom pregar a palavra na Ásia? Não é isso que nós pensamos? Um homem está se dispondo, foi no céu, conhece toda a revelação, tem o chamado para isso, tem a autoridade de Deus, tem o respaldo de Deus. Ele está indo para a Ásia pregar o evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus disse não. Deus disse não. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele disse, eu vou para a Ásia. Deus disse, não, Paulo, você não vai pregar na Ásia. Então eu vou para a Bitínia. É bom pregar na Bitínia. E o Espírito Santo diz, não quero você em Bitínia. Não vai. Bispa, parece uma coisa que eu já vivi, eu estou vivendo. Versículos 8. Aqui você está vendo Deus dizer não mesmo. Eu vou ali. Não. Então eu vou acolá. Também não. Você não vai. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Agora a palavra. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, concluindo que, amados, se Deus não tivesse dito não, 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 eles não entenderiam para onde eles tinham que ir, onde é que estava o propósito, onde é que estava a direção, onde é que estava Deus naquele momento na vida deles. Então, só com aqueles nãos, é que eles depois, com a manifestação de Deus, quando estavam no lugar certo, que eles concluíram. Amados, é bem por aí mesmo. Só depois de não, 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 quando Deus nos mostra um negócio totalmente diferente, é que nós dizemos, agora entendi por que não. Está entendendo? Nós podemos concluir o plano de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus, a perspectiva de Deus. Era para anunciar o evangelho nessa cidade agora. Era para falar ali. E não nas outras. Bom, Deus disse que não. Então, nós hoje ficaríamos totalmente às tontas com essa situação. Uma pessoa enviada para pregar, com condições de ir, com um grupo que está indo. Nós vamos pregar para lá. Senhor, estamos indo para tal lugar. Deus diz, não, não vai pregar. O que a pessoa pensa e diz? É o diabo. Está me impedindo de pregar. Só pode ser o capeta. Não é assim que as pessoas dizem? Mas é uma coisa boa. É uma coisa certa. Olha, só pode ser obra do inferno. Eu não realizar isso. Alguém me impedir. E começa a ficar doido. Aí entra aquelas artimanhas da lei dizendo, vamos fazer uma batalha espiritual. Pronto. É um tolo brigando com alguém que não tem nada a ver com a história. Um derrotado que nem entrou naquele processo. Você está compreendendo? E às vezes pagando caro. Pagando alto preço. Se desgastando, investindo, noites sem dormir, e vigílias, e montes, e sei lá, campanhas e coisas. Por quê? É uma coisa boa. Pregar o evangelho é uma coisa maravilhosa. Mas tem momentos em que Deus pode dizer não. E não é demônio. É Deus. É Deus mostrando, é Deus falando. Eu não estou nisso. Não é para você isso, ou não é agora isso na sua vida. Quando Deus disse não ao apóstolo Paulo, ele estava o quê? Protegendo Paulo. Ele estava conservando o caminho do santo. Conservando o caminho de Paulo. Paulo poderia ter sido degolado, martirizado. Deus tinha outras coisas para ele. Deus tinha mais para a vida dele. Quando Deus diz não, amados,
nós não vamos negar, é angustiante. Não é verdade? Quando Deus diz não, é constrangedor. Porque nós pedimos, nós oramos, nós estamos fazendo tudo direitinho, tudo certinho. Mas Deus conhece o fim do filme. Deus conhece o filme todo. E nós não. Deus vê o futuro. Amém até aqui? Amém. Então, ponto 1, você sabe. Deus diz não, às vezes, quando a perspectiva de Deus, Ele tem perspectivas para nós, que são completamente diferentes daquilo que nós estamos querendo, daquilo que nós estamos imaginando. Segundo lugar, vamos ver a outra possibilidade. Deus às vezes diz não, quando Ele tem um plano muito melhor e ideias muito melhores e superiores para nós. Quer dizer que aquele seu plano, aquela sua ideia, aquele seu desejo, aquele seu querer, é nada. É muito rasteiro, é muito medíocre, perto do que Deus tem para mim e para você. Ele diz em Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque Deus tem caminhos muito maiores, muito melhores. Amados, Deus tem várias opções. Deus não é limitado. Deus não está preso. Deus tem alternativas que nós não temos. Deus tem os seus próprios caminhos, que são muito maiores, muito melhores, muito diferentes, muito superiores aos nossos. Em Hebreus 11, 39 e 40, ele diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quer dizer que teve gente que teve bom testemunho, teve uma vida ilibada, mas não teve o quê? A concretização da promessa. Faltou alguma coisa. Eles tiveram um não de Deus. E diz o versículo 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus tinha um plano superior, que envolvia nós, os gentios predestinados, para que junto com eles, os judeus, que por um tempo deixaram de obter a promessa, vão se regozijar eternamente conosco. Quer dizer, Deus tinha algo para depois. Então, naquele momento, eles tinham que parar por ali. Eles tinham que ter um não de Deus. Quem está entendendo? Você está pedindo e não está recebendo, porque às vezes Deus tem coisas muito superiores para você. Você crê nisso? Então diga assim, Deus tem para mim coisas superiores e melhores. Olha, eu recebo isto aqui, porque se eu não receber desta forma, não compreender desta forma, eu vou ficar angustiada diante de Deus. Porque eu estou pedindo uma coisa que é certa, uma coisa que é boa, e Deus está dizendo não, 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 não. Então eu tenho que entender que, primeiro, as perspectivas de Deus enxergam lá na frente o que eu não enxergo. Ele pode estar me preservando o caminho, cuidando de mim. Amém? Segundo, eu não conheço os planos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Agora, eu tenho que receber na minha vida hoje, para não ficar angustiada, que são muito superiores aos meus. Quer dizer que o que eu estou pedindo, ainda que seja uma coisa que aos meus olhos seja certa, seja boa, não seja contra a palavra de Deus, é pequena, muito pequena, perto daquilo que Deus tem para realizar, para manifestar. Amém? Portanto, Deus, quando diz não, é porque, primeiro, Ele tem grandes perspectivas, vê lá na frente. Segundo, Ele tem um plano muito melhor e superior, que eu não conheço. E agora, terceiro lugar, Deus às vezes diz não, porque Ele tem um grande propósito com a nossa vida. Então agora é um propósito, agora é um
objetivo com a sua vida e com a minha vida. Isaías 40:10 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Então ele tem algo para entregar. Diz agora Isaías 46:10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Quer dizer que tem coisas que não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei quanto? Farei toda a minha vontade. O que Deus está dizendo para você? Que quando Ele diz não, às vezes, é porque Ele tem um grande propósito para a sua vida e Ele vai fazer todo esse propósito se cumprir. Então agora, Ele tem que lhe dizer não para aquilo que vai se cumprir, que é muito grande, é muito extraordinário. Amém? Então quando Deus diz, bate, pede, busca, clama, Ele atende, e você fala assim, bom, tem vezes que eu pedi, que eu busquei, que eu clamei, Deus atendeu. Então assim, quando Deus atende? Quando Deus atende, é porque aquilo era a vontade dEle. Aquilo era bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, é esse entendimento que você tem que ter para não discutir com Deus. É esse entendimento que você tem que ter para não ficar triste, para não amuar, para não desejar ir embora da igreja, para não falar mal daquilo que você não conhece, para não blasfemar, para não murmurar. Deus tem grandes propósitos para nós. Por isso Ele faz toda a sua vontade. Se o propósito de Deus é um, e aquilo que nós estamos pedindo está fora do propósito de Deus, Ele vai fazer a vontade dEle, que é realizar o propósito que Ele tem para nós. Amém? Graças a Deus por isso. 2 Coríntios 4:17-18 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, às vezes é o não de Deus que produz isso, né? Uma leve e momentânea tribulação. Ela produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer ou de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Às vezes, nós não estamos vendo que o que Deus está preparando tem peso de glória. É coisa para a eternidade, não é coisa pequena, não. É coisa que vai começar aqui e vai para toda a eternidade. Tem um grande peso de glória. Há coisas que nós estamos vendo, mas há coisas que só Deus vê, amado. Você tem que compreender hoje quem é Deus. Há coisas que você pode ver, mas tem coisas que só Deus está vendo. Só Deus conhece. Deus vai fazer a sua vontade? Não. Deus vai fazer a vontade dEle. Mesmo quando há tribulações. Deus está trabalhando para quê? Não para fazer o que você pediu. Para fazer o que Ele determinou para você. Amém? Então, amados, lindo, querido, filho, bem abençoado, bem-sucedido, vitorioso em Cristo Jesus. Você pode ter entrado aqui hoje no meio de lutas, no meio de tribulações, no meio de crises, no meio de guerras. Deus não lhe atendeu ainda. O que se passa é que Deus tem algo melhor. Deus tem mais perspectivas. Deus tem ideias maiores. Ele conhece o futuro. Ele está trabalhando em você. Ele tem um grande propósito na sua vida. E eu vou lhe dizer uma coisa agora. A maior prova de maturidade espiritual, a maior prova, é quando um cristão aceita um não de Deus para esperar o melhor de Deus. Essa é a maior prova de maturidade. É quando Deus diz não e nós dizemos, ok, algo muito superior vai se manifestar. Algo grande vai ser realizado na minha vida. Porque quando a pessoa é criança, em termos espirituais, ela não aceita isso.
não aceitam o não de Deus. Você já viu crianças quando você diz não? Quem tem filho pequenininho aqui ou já teve sabe como é que é. Não é? O filho fica lá, me dá um carrinho, pai. Papai, me dá um carrinho. O pai diz, não, você já tem muito carrinho. Mas eu quero aquele outro carrinho. Me dá um carrinho, me dá um carrinho. O pai diz, não, não vou dar esse carrinho. Mas eu quero um carrinho, mas eu quero um carrinho, mas eu quero um carrinho. E o pai diz, não, 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 não. Mas por que você não quer me dar o carrinho? Eu tenho os meus motivos, não vou dar o carrinho. Aí o que faz a criança? Não sou mais teu amigo, não fala mais comigo. Vou pro meu quarto. Aí o pai vai atrás, ele diz, eu quero ficar sozinho, sai daqui. Eu te odeio, não gosto mais de você. Igualzinho a alguns crentes. O pai diz, não, 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 eu tenho os meus motivos, eu sei porque esse não. E aí o filho olha para o pai e diz, vou-me embora da igreja, não sou mais dizimista, não vou vir em culto nenhum, vou ficar no meu quarto e não vem falar comigo que eu não quero ouvir tua voz. E ainda sai falando para todo mundo. O meu pai é mau. A palavra dele não é verdade, ele é mentiroso. E é grave. Isto é seríssimo, isto tem consequências, porque aquilo que a gente fala, a gente vai dar conta. Palavras são sementes. E agora? Como é que fica isso? Isto é a infantilidade no meio do povo de Deus. É a criancice espiritual. Amados, Deus tem grandes propósitos na nossa vida. Deus quer nos proteger das nossas orações erradas. Bom, bispa, e o que fazer então quando Deus diz não? Muito bem. O que nós fazemos? Primeiro, eu tenho que saber que tudo que Deus faz, Ele faz por amor. Quando Deus diz não, é amor. Quando Deus diz sim, é amor. Quando Deus diz não é para agora, é amor. Quando Deus diz espera, é por amor. Quando Deus diz nem pensar, meu filho, é amor. Tudo que Deus faz é amor. Deus se move pelo amor. Então, se Deus diz não, não é porque eu sou inimiga de Deus. Não é porque Deus não me ama. Ao contrário, se Deus diz não, é porque Ele me ama. É porque eu sou amiga de Deus. É porque eu tenho os cuidados de Deus. Porque eu tenho a preservação dos meus caminhos em Deus. É porque Deus tem coisas muito superiores, muito melhores para a minha vida. Olha a palavra de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então presta atenção. Tudo coopera para o bem. De quem? De quem ama a Deus. Seu bem, o meu bem. As pessoas que são chamadas segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus na sua vida, acabei de lhe falar. Na minha vida. Então tudo que está acontecendo conosco coopera para o bem. Então, se eu pedi e Deus me atendeu, era para o bem. Por isso Deus atendeu. Se eu pedi e Deus não atendeu, era para o bem também. É isso que você tem que entender. Quando Deus atende, é porque você está pedindo certo, está em linha com Ele. É bom, é para bem. Quando você pede errado, ou você pede sem visão, sem a perspectiva de Deus, sem entender o futuro, sem entender os planos, os desígnios, sem saber os caminhos que são tão distantes dos nossos, e Deus diz não, você também tem que entender que é para bem. Tudo coopera para o bem. O não de Deus, amados, hoje eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu estou dando graças a Deus por todos os nãos que Deus me disse na minha vida. Eu chorei, esperneei na minha infantilidade. Mas quando Deus diz não, era pura prova de amor, de preservação. Porque lá na frente iria se manifestar algo que se Ele tivesse dado um sim lá atrás, jamais eu experimentaria. Você tem que abrir o coração para entender isso hoje. Se você está pedindo e Deus está dizendo não, é puro amor pela sua vida. Você tem que compreender isso. Deus não tem nada para o mal. Nada de Deus é para mal. Nada.
Você precisa conhecer estas verdades. Porque às vezes, quando Deus diz não a alguém evangélico, alguém de igreja, o diabo, nosso adversário, com seus dardos inflamados, né? Ele já coloca na cabeça da pessoa: viu? Deus não te ama coisa nenhuma. O diabo já lança lá. Você fica na igreja louvando a Deus, sendo fiel. Para quê? Não está servindo para nada. Deus não está reconhecendo nada disso. Deus não te ama. Porque se Ele te amasse, Ele tinha te dado o que você está pedindo. Hoje você tem que expulsar essa voz do inferno. E tem que crer que se Ele te amasse como Ele te ama, Ele faria o que é bom, perfeito e agradável. A vontade dEle prevalecendo sempre sobre a sua. Tudo que Deus faz é para o bem. Vamos dizer isso, diga: tudo que Deus faz é para o bem. Salmo 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Tá claro, então? Para você, tudo que Deus faz na sua vida é para bem. Até quando Deus diz não, é para bem. Segundo lugar, o que fazer, então, quando Deus diz não? Ele sempre nos dá graça quando Ele diz não. Sempre. Paulo, você se recorda que num momento da sua vida, tinha um tal de um espinho na carne. E a Bíblia diz que ele pediu 3 vezes. Imagina a oração desse Paulo, hein? 3 vezes pedindo que Deus lhe retirasse esse espinho da carne. E Deus disse não. Segunda vez, não. Terceira vez, não. Olha o que diz a palavra. Em 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, depois de dizer 3 nãos: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa tua fraqueza da carne que o meu poder vai tomar forma, vai se aperfeiçoar. Bispa, mas por que Paulo tinha um espinho na carne? Amado, Paulo precisava desse espinho na carne. Porque Paulo era um tipo de pessoa que precisaria de reconhecimento pessoal. A história dele era de grandeza, de ter tido muito poder, muita capacidade, muita intelectualidade, muito domínio, muito dinheiro. Ele tinha berço, ele era da tribo de Benjamim. Ele foi aos céus, viu o justo, o Cristo glorificado, teve a revelação do pacto da graça de Deus, teve um chamado a pregar para o mundo gentílico. Ora, com certeza Paulo precisaria de reconhecimento pessoal. Ele seria alguém soberbo, alguém prepotente, alguém cheio de autoritarismo, de glória própria. Você sabe que há pessoas que precisam de reconhecimento pessoal? Deus não as usa. E na obra de Deus, quando Deus conhece, só Deus conhece, que aquela vida ou aquela situação, quando se manifestar na vida de alguém, vai trazer algum tipo de tropeço, algum tipo de glória, mesmo que escondidinho lá no coração, Deus diz que não reparte a sua glória com ninguém. Sabe o que Deus faz às vezes? Permite um espinho. Uma situação. O que era o espinho? Era um espeto? Não, querido, não era um espeto, não. Espeto ele poderia tirar de alguma forma. Era uma coisa que ele não tinha como se livrar. Que ele pediu a Deus e Deus disse: não tiro, não tiro, não tiro. 3 vezes. E ele diz: agora a minha graça te basta, cara. O que você conhece de mim, o que eu já te dei, o que eu já manifestei, onde você andou, o que eu entreguei nas tuas mãos, o que é a tua vida, o que é o teu chamado, tudo que eu sou para você, tudo que você tem em mim, isso te basta. Então convive com isso, cara. Você precisa ser lembrado que você é humano. Bispa, pois é. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza da carne. Não é que nós vamos ter espinhos constantes, mas eu estou lhe mostrando aqui alguém muito especial, muito íntimo de Deus, que ele pediu, fez uma oração insistente: me livra disso, me livra disso, me livra disso. E Deus disse: não te livro, você tem a minha graça. Então, quando você tem um não de Deus, você também tem a cobertura da graça de Deus para passar
por aquele não. Ou se é um não por um tempo, você tem a graça de Deus para lhe cobrir durante todo aquele tempo e ter aquilo que você precisa de Deus. Deus vai cuidar de você, Deus vai lhe consolar, Deus vai lhe dirigir, Deus vai lhe acalentar. Você não vai perecer, mas Deus sabe porque Ele está dizendo não para alguns de nós. Amém? Algumas pessoas que estão aqui hoje, esta noite, pela internet também nos assistindo, com certeza, disse-nos o Senhor, né? Estão passando por tempos muito difíceis, por tempestades, por lutas, por guerras, ventos fortes, crises, dificuldades de toda espécie, não é? E precisam de uma resposta urgente de Deus. Então, o que fazer? Se você já fez uma oração e a resposta foi não, você já compreendeu. Quando Deus diz não, é porque Ele tem perspectivas maiores, planos maiores, ideias maiores. Ele conhece o futuro, Ele sabe o que é melhor. Ele tem a lhe oferecer muito mais do que você pensa ou imagina. Em 1 Coríntios 2,9 ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Deus tem já isso preparado para aqueles que o amam. Isto aqui é verdade. Se o que eu peço não é o que Deus tem preparado, é porque não é bom para a minha vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Amado, imagine o que Deus tem preparado para você, que o ama. Imagine o que Deus tem preparado. Você ainda não viu? Você não ouviu ainda? Nem imagina. Não entrou na sua cabeça, não passou pelo seu coração o que Deus tem preparado. Então veja, se o que você está pedindo não é exatamente o que Deus tem preparado para você, é porque não é bom para você. Não é bom o suficiente em relação ao que você ainda não viu, não ouviu, não entrou, mas que é tremendo. E já está preparado. Agora, se Deus já preparou algo para manifestar na sua vida, você acha que Deus vai jogar todo esse plano dele fora para lhe atender nesse pedidinho, nessa coisiquinha, com todo respeito, nesse negócio que pode ser um tremendo laço para a sua vida, pode ser um barrar de todo o resto da sua existência, do seu futuro brilhante? Jamais. Deus é soberano. E o que fazem as pessoas quando Deus diz não? Normalmente as pessoas fazem 3 coisas. Primeiro, há pessoas que quando Deus diz não, elas resistem, elas viram as costas para Deus, elas abandonam a igreja, elas falam mal, elas amaldiçoam a obra de Deus, elas blasfemam. Segundo lugar, há pessoas que quando Deus diz não, começam a gritar e a chorar e arrancar os cabelos. Por que, Senhor? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por quê? Por quê? Por quê? E sai perguntando, aí vai de igreja em igreja. Por quê? Eu quero saber por quê. Eu quero um gabinete pastoral porque eu quero saber por quê. E as pessoas se sentam num sofá, num gabinete pastoral e dizem, eu estou aqui, bispo, pastor, eu estou aqui porque eu quero saber por que Deus não me responde. Este CD vai me arrumar a vida. Eu espero que esteja tudo gravadinho, bonitinho, que não dê hoje nenhum senão. Não, eu gravo tudo outra vez. Você também devia andar com um desses na bolsa, no carro. Ah, você que é cristão, você que é da graça de Deus, por quê? Aqui, cara, aqui. Sabe, porque as pessoas acham que nós temos as respostas para os seus nãos de Deus. Não temos. Deus é que nos conhece, cada um. Eu também tenho nãos de Deus. Já tive. Graças a Deus por isso. Amém? Terceiro tipo de pessoa, ou terceira resposta das pessoas, quando Deus diz não. É quando a pessoa é mais madura espiritualmente. Aí quando Deus diz não, ela começa a regozijar-se. Ela começa a acreditar nos planos de Deus.
Comece a acreditar que Ele tem coisa melhor, mais alta, caminhos melhores, grandes propósitos, planos melhores, perspectivas tremendas e um futuro glorioso que vai seguir por toda a eternidade. Salomão explicou isso em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. Quantas vezes, irmãos, nós decidimos por caminhos de morte e Deus impede? Porque Ele vê o futuro e Ele não responde essas orações. Vão dar em caminhos de morte. Ou você nunca, com Bíblia na mão, frequentando a igreja, deu em caminhos de morte? Deu, porque você não questionou Deus. Ou se questionou, Deus disse não e você disse, vou de qualquer jeito. Eu quero. E querer é poder. É poder se arrebentar mesmo. Então o que fazer? Então quero lhe ensinar um segredo hoje. Diante de tudo que Deus está nos revelando. Você deve se habituar a não fazer planos. E depois dizer assim, Senhor, abençoa os meus planos. Isso deve ser o quê? Um modo de vida a partir de agora. Deve virar um hábito. Você tem que se habituar a dizer, Senhor, quais são os planos que o Senhor abençoa? Aleluia, glória a Deus. Deu para entender? Tem que virar um hábito, tem que virar uma maneira de viver. Isto aqui é maturidade. Isto é ter intimidade com Deus. Porque em Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Muda a maneira de falar com Deus, porque você está mudando a maneira de pensar. Deus está lhe revelando coisas tremendas. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita, não a sua e nem a minha. A nossa tem problemas. Se ela não for a vontade de Deus, a nossa vontade é má, é errada, é desagradável e é imperfeita. Então, assim, pense como Deus está ensinando a pensar. Ore da forma certa. Coloque-se diante de Deus, apresentando antes os planos para Deus. Tem gente que fala, eu preciso de um gabinete, porque eu fiz tal coisa, eu me envolvi com tal pessoa, eu amei uma sociedade, eu me envolvi com uma pessoa assim, eu estou namorando, agora o que é que eu faço? Você perguntou antes para Deus? Se esses planos eram os planos de Deus? Se Deus tinha bênção para essas decisões, para essas ações? Amém? Diz o versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Olha o que Deus está dizendo agora, cara. Amigo, filho, filhinho, agora seja paciente na tribulação. Na oração, perseverante. Agora, ore de forma certa a partir de então. Você já aprendeu lições. Agora, persevere na oração. Em que oração nós vamos perseverar? Nós vamos perseverar na oração que Deus mostra o plano dele. Aí nós vamos perseverar. Quando Deus mostra o caminho dele, então nós vamos perseverar na oração. Porque nós não seremos frustrados. Diz Deuteronômio 8:18. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Então peguei este exemplo que nós conhecemos bem. Ora, se Deus disse que dá força para adquirir riquezas, e eu começo a orar pedindo, Senhor, eu quero um bom trabalho. Eu quero um resultado favorável do meu trabalho. Senhor, eu quero estabilidade na minha vida. Eu quero ter um patrimônio que me garanta. Eu quero dar aos meus filhos aquilo que tu tens na tua palavra prometido. Eu quero ter segurança, eu quero ter tranquilidade. Ora, isto aqui está dentro das regras de Deus. Deus vai dar. Pode orar. Deus vai dar. Ele dá forças. Você já aprendeu que não é força bruta. Ideias, negócios, insights, possibilidades aparecerão dadas por Deus. Porque você está orando em linha com Deus, com a promessa de Deus. E quando as possibilidades são de Deus, quando é Ele que proporciona, o dinheiro vem,
os recursos vêm, a glória de Deus vem à nossa vida. Agora você também tem o oposto disso. Quando é que o dinheiro não vem? Que a glória de Deus não vem? Quando é que os recursos não vêm? Quando nós estamos fora da vontade de Deus. Às vezes orando muito, mas orando em cima dos nossos planos. Ore em cima dos planos de Deus. Amém? Você está recebendo isto? Eu creio que esta noite, com este entendimento, você vai ver Deus agir. Deuteronômio 28, 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a tua chuva, a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Não está escrito aqui? Você tem que orar em linha com isso. Amém? Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Bom, está muito claro aqui. Se você estiver disposto a obedecer às regras de Deus, você vai orar em linha, e aí o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para derramar a chuva sobre a tua terra. Aí emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Estarás por cima e nunca por baixo. Amém? Agora, está muito claro, amados. Em Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta. As pessoas oram, Deus diz não. Deus não responde, e aí diz, como é que fica, Deus? Está escrito aqui. Aí, como Deus não fala com a pessoa, porque nesse nível Deus nem responde, né? Aí a pessoa vai procurar um líder. E diz assim, eu queria uma explicação para esse versículo, tá? Porque está escrito aqui. E Deus está do céu. Coitada da minha serva. Pastor Ricardo vai ser uma bênção. Essa mensagem em CD você pega hoje, leva para Cristo Vive Itanhaém, Cristo Vive São Vicente. Né? Aí vem e nós temos que dar as respostas. E Deus dá... só Deus mesmo para nos dar essa o quê? Paciência, disse o pastor Maurício. Agora, Deus não é homem para que minta. Todos nós acreditamos nisso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Lógico. Ou tendo falado, não cumprirá? Cumprirá. Aí nós ficamos, por que então não cumpre na minha vida? E estamos chamando Deus de mentiroso. Acabamos de ler que Deus não mente. Tem alguma coisa. Agora você entende. Se os seus planos não forem os planos dele, não adianta, amado. Ele vai cumprir o que ele falou, o que ele prometeu, e as coisas vão ser do jeito dele, do jeito que ele estabeleceu, não do nosso jeito, não da forma que nós queremos que as coisas sejam. Agora eu entendi. Então, certamente, Deus não vai dar a você alguma coisa para a sua desgraça. Deus não vai dar a você alguma coisa para ser o pior da sua vida. Ou para lá na frente, aquilo lhe constranger. Sabe quantas vezes as pessoas erram, até em casamentos? É triste dizer isso, mas é realidade. Depois, lá na frente, dá com os burrinhos na água. E aí elas dizem assim, se eu soubesse. Se eu tivesse sido avisado lá atrás, avisada, né? Não soube aguardar em Deus. Não soube que Deus tinha o melhor. Meteu os pés, não é pelas mãos não, meteu os pés pela cabeça. E disse, agora eu fiz. Agora Deus, resolve as minhas questões. Agora resolve os meus problemas. Sabe que Deus responde? Como? Eu não posso resolver a tua questão? Porque lá atrás, eu disse que não era a Maria dos Anzóis. E você quis a Maria dos Anzóis. Eu não posso resolver a tua questão agora. A confusão em que você se meteu, os comprometimentos desse envolvimento. Porque eu disse. Quem que eu disse que era? Quem que eu disse que era? Vocês não lembram mais do Godofredo? Deus disse, é Godofredo. Você quis o quê?
O cisporino. Aí a pessoa ela vai levando aquela relação, né? Já o namoro já está totalmente desaprovado por Deus, né, pastores? Já está tudo errado, tudo contrariado, está tudo, Deus diz. E a pessoa pede, Deus diz, não. Mas eu gosto dele, não. Mas eu quero ela, não. Quer saber? Eu que sei das coisas, cara. Eu vou casar com essa mulher aqui, eu vou casar com esse homem. Deus diz, não. Sabe quantas vezes Deus avisa, sinaliza, fala? Ou então, se a pessoa não entende o não de Deus, Deus trava a vida da pessoa, não responde nenhuma oração, que é não do mesmo jeito. Quer dizer que Deus não está aprovando. A pessoa casa. Depois, eu queria marcar um gabinete. Eu falo, por quê? Você vai me mostrar as fotos da lua de mel, bem? Não, uma crise, um problema. E agora? Ou vocês acham que nós temos a solução, os pastores, os líderes para as crises conjugais, os problemas? Aí nós vamos pegar a Bíblia e vamos lá. Aí qualquer coisa que a gente mostre, toca na ferida, né? Aí dói, mas está feito. Na verdade é Deus dizendo o quê, amada? O que Deus está dizendo? Lá atrás, onde eu fiquei nessa história toda? Você quis conhecer os meus planos? Você se submeteu? Se atentamente ouvisses a minha voz, né, meu filho? Andasse do jeito que eu falei? Saísse fora na hora que eu mandei sair fora, minha filha. Mas não, você encarou. Agora encara o problema. O que nós temos, amado, é uma grande misericórdia de Deus para poder contar, né, com a sua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas muita gente não precisava vir diante de Deus com os cacos da vida na mão, aos pedaços, com o coração estraçalhado. Olha, Deus não mente. Ele prometeu, Ele faz. Só que Ele não faz bobagens. Ele não faz asneiras. Ele não faz vontades que lá na frente vão contrariar os melhores planos de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Apocalipse 3, 7, 8, e vamos encerrar. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Estava aqui escrevendo ao pastor da igreja em Filadélfia. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, este é Jesus, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pronto. Se eu não nego o nome do Senhor, se eu guardo a sua palavra, o Senhor diz, aí sim, eu tenho uma porta aberta para você que ninguém poderá fechar. A porta da saúde, a porta do emprego melhor, a porta dos bons negócios, a porta das grandes oportunidades, a porta da estabilidade financeira, a porta da família harmonizada, a porta de um casamento perfeito no Senhor, a porta do crescimento, a porta de novos patamares. Ele tem tudo isso. Deus é fiel na sua palavra. Tendo dito, não o fará. Tendo prometido, não o cumprirá. E há coisas fortes na vida, amados. Quando se trata de negócios, quando se trata de compra, de venda, quando se trata de casamento, quando se trata de viagem, quando se trata de mudança de cidade, de mudança de estado, de mudança de país, há pessoas que fazem barbaridade. E depois elas dizem, Deus, tu vais agora abençoar essa mexida suja que eu criei aqui na minha vida. Agora, resolve os meus problemas. Abençoa-me. E se Deus não faz, ainda diz assim, e se tu não fizeres?
Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Estou de mal. Vou-me embora. Amados, eu descobri, em 30 anos de conversão, pronto, já descobriram. É que eu era uma bebê quando eu me converti. Eu engatinhava quando me pregaram a palavra. Mas em 30 anos de conversão, 15 anos pastoreando o rebanho do Senhor Jesus, eu descobri que tudo que eu pedi a Deus, que estava em linha com a palavra, Ele me atendeu. Ele me deu. Ele manifestou. Até quando Ele disse, espera um pouco, filha. Mas eu esperei, e como diz o salmista, o Senhor atendeu a minha oração. Mas eu aprendi também que tudo que eu pedi a Deus, que era equivocado, Deus não me atendeu. Deus disse não. Porque os planos dele é que eram os planos certos para a minha vida. Hoje eu estou aqui com muita gratidão a Deus. Lembrando de quantas vezes eu também arranquei os meus cabelos. Eu chorei. Eu tentei achar uma explicação, porque não podia estar em Deus, que não era mal, que não era, mas estava em mim, e onde estava eu, e o que eu não fazia. E aí a igreja dizia, consagra-te, dá tudo o que tens, sobe, desce, rala, mais. Deus quer mais, Deus quer mais, Deus quer mais. E mais fazíamos, e mais fazíamos, e mais... E menos Deus falava, e menos Deus agia, e mais silêncio nós ficávamos. Porque, na verdade, Deus estava dizendo não só aos pedidos, mas para tudo aquilo. Para todos aqueles envolvimentos religiosos que não tinham nada a ver com o plano de Deus da fé. Deus tem um grande propósito com a sua vida, amado. Deus tem caminhos mais elevados para você. Deus tem coisas que você não sabe ainda para a sua vida. E Deus insiste. Ele quer que você peça. Deus quer que você busque, que você bata. Deus quer que você o invoque. Deus quer que você clame. Deus quer que você mantenha a sua confissão. Deus quer que você ore. Mas peça, ore com maturidade, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Se os seus planos estão dentro da vontade de Deus, olha, amados, vocês não têm noção. Ele fará tudo. Ele mobilizará céus e terra, os exércitos angelicais. Tudo Deus vai fazer para realizar o que você pede. Se os seus planos têm a aprovação de Deus, então os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos não ouviram, não penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para você. Jó, ele não sabia disso. Jó estava falando mal dos amigos, Jó estava criticando as pessoas que iam falar com ele, Jó estava amargurado com o seu corpo físico, com suas dores, Jó estava ali atirando, como nós dizemos aí fora, para todo lado, tentando justificar por que ele vivia aquilo, por que ele passava por aquilo. Jó, quando orava e falava bobagens, porque Deus disse para ele certa vez, quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem entendimento, Jó? Quando Jó estava ali, sem conhecer os desígnios de Deus, as perspectivas para o futuro dele, Jó estava falando que não devia, estava orando errado e Deus não o estava respondendo. Porque Jó não sabia que lá no fim, Deus iria restituir tudo em dobro. E que ele terminaria os seus dias como jamais ele havia imaginado, pedido ou pensado. Nós vamos orar encerrando o culto. Mas eu quero que hoje você ore como você vai passar a orar daqui para frente. Com maturidade. Entendendo este Deus com mais perfeição, profundidade. Deus ama você a tal ponto
que reuniu neste lugar, nesta noite, quem precisava das respostas de Deus. Isto é amor. Embora para alguns ele vá continuar dizendo não. É amor. Entenda o amor de Deus e se abra para o que vai se manifestar na sua vida. Com alegria. Comece hoje, como eu lhe disse, não é? Comece hoje a se fortalecer. Comece hoje a criar esta expectativa de que algo extraordinário vai se manifestar. Você não vai perecer, você não vai perder. Com Deus ninguém perde. Você não será um frustrado nesta terra com Bíblia na mão. Agora, se Deus está lhe dizendo não, abra-se para algo muito superior. Se Deus está lhe dizendo espere, espere com paciência. Aguarde. Ele não disse para esperar. Se ele mandou esperar, ele está tratando de você, preparando, e na hora dele há de se manifestar o que ele lhe disse que vai fazer. E se ele está sem lhe falar nada, e você sente que não, a resposta é não, ou claramente Deus lhe diz não pela palavra, então, meu amado, sai disso. Olha diferente a vida. Coloca diante de Deus planos novos. Pergunte ao Senhor, Senhor, eu quero os teus planos, para que eu tenha a tua bênção. E eu veja o resultado de todas as tuas promessas, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Vai acontecer exatamente tudo que Deus preparou para você e para mim. Nenhuma palavra vai falhar de todas as boas palavras e promessas do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade, toda a nossa reverência, adoração, respeito. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Vamos todos nos colocar de pé. Eu sei que Deus tratou, respondeu, mudou mentes nesta noite, acalentou corações, abriu para coisas novas, tirou pessoas aqui do desespero, da angústia. Porque Deus, amado, enquanto você está na sala de espera, ou enquanto você está aí recebendo um não, Ele tem a provisão da sua graça para você. Receba a graça de Deus hoje, que cobre todas as áreas da nossa vida. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por esta noite maravilhosa, Senhor. Ó Deus, eu não sei quantos que ao ouvirem esta palavra hoje, Senhor, podem se sentir como eu estou me sentindo, Jesus. Oh, Deus, eu estou lavada por dentro, Jesus. Oh, Jesus, eu estou renovada, eu estou feliz. Ainda ouvindo nãos, eu estou feliz. Porque eu estou certa de que o Senhor cuida de mim. Eu estou certa que o Senhor me ama. Oh, Jesus, esta palavra veio acalentar os corações. Veio nos consolar, veio direcionar a nossa vida para outro lado. Senhor, veio mudar até a maneira de nós orarmos. Tu estás querendo mesmo, né, Pai? Uma intimidade, Senhor, contigo. Só podemos ter uma boa relação com quem nós conhecemos com profundidade, Jesus. Por isso Tu estás, Senhor, te fazendo conhecer, Jesus, com profundidade, nos revelando tantos segredos, tantos mistérios. Aqui, Jesus, agora em especial, eu oro por aquele que entrou neste lugar, nesta noite. Que talvez, Senhor, não ousasse perguntar por temer. Por que, Deus? Por que a minha oração ainda não foi respondida? Hoje Tu tens a resposta a esta pergunta, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, porque o Senhor tem perspectivas, o Senhor tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. O Senhor protege, o Senhor preserva o nosso caminho, Senhor. O Senhor evita laços, evita desgraças na nossa vida, Senhor. Não respondendo, dizendo não a algumas orações. Obrigada, Jesus. Voltaremos para os nossos lares em perfeita paz.
porque nos sentimos totalmente, Senhor, nos teus braços. Por isso dizemos que estamos sempre sendo conduzidos em triunfo. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que as tribulações apareçam, o triunfo, Senhor, o triunfo é garantido, a vitória é certa. E o que está por vir, Jesus, é bem melhor e maior do que nós já vivemos, do que nós já vimos, Senhor. Nos abrimos hoje, Jesus. Oh, Jesus, para o novo ciclo. Isso tudo faz parte, Senhor, de uma preparação, Jesus. Acertando, Senhor, a nossa vida, para que se encerrem comportamentos errados, orações erradas, pensamentos equivocados, atitudes religiosas totalmente fora da Tua palavra, Senhor. Para que nós, Senhor, alinhando o nosso proceder, as Tuas regras, a Tua vontade, nós possamos falar verdadeiramente: aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. E aquilo que alguém está aguardando, Senhor, ó Deus, que a Tua graça cubra nesse momento, Senhor, de espera. Renovando agora, Senhor, a paciência, a longanimidade, porque o que há de vir virá e não tardará. Recebemos tudo que está preparado já para cada um de nós, com ações de graças, em nome de Jesus. E o povo de Deus que tem olhos iluminados, diga amém. Vamos louvar, cadê os louvadores? Venham, glória a Deus. Agradeça a Deus como Ele te ama, amada. Como Deus se importa com você, como Deus sabe o que você quer de respostas. Como Deus é bom. Graças a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. Se aqueles que recebem em seu coração essas palavras, digam amém. Amém. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Quem precisar sair, fique à vontade. Quem puder, louve a Deus conosco neste final. Aleluia. Glória a Deus. Que música é que nós vamos louvar a Deus? Somos a casa do Senhor. Amém. Somos a casa do Senhor, estamos juntos para o adorar, edificada em
a voz masculina agora. Faça o inferno tremer, amado. Há poder aqui para curar, libertar nativos e o restaurar. Deus é tremendo, Ele é tremendo, Deus é tremendo, Ele é tremendo, Deus é tremendo. Ele é tremendo, Deus é tremendo nesse lugar. Glória a Deus. Boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus. Deus é tremendo nesse lugar e quer responder às suas orações. Amém. Amém. Boa noite, Amém. internautas. Boa noite. Até domingo.